Na sua Bíblia tem aquela cordinha? Aí você coloca a cordinha. Nós vamos ler 2 textos para a gente extrair da palavra de Deus a melhor parte. Aí você vai em 19 de Lucas 19, versículo 12. É quase a mesma passagem, porém com uma ótica diferente. Mateus vai falar de um jeito, Lucas vai falar de outro. A gente vai falar vamos ler essas duas visões diferentes, né? Porque Lucas, na verdade, ele ouviu de alguém, ele não estava lá, Mateus estava lá. Mas é interessante porque para Lucas ter escrito isso aqui, ele deve ter interrogado, entrevistado várias pessoas, porque Lucas ia nos discípulos, né? Ele ia nas pessoas que estavam próximas de Jesus, e ele vai colher o que cada um ouviu. Então, nós vamos ler primeiro Mateus, e depois a gente vai ler Lucas 19, 12. Vamos ler o Mateus 25, 14? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Pode sentar para ficar mais gostoso. Versículo 14. Porque isto também. Jesus está falando das parábolas. Lembra que eu falei com vocês que o reino de Deus ele está em 3 aspectos? Quem lembra dessa parte? Quem lembra quais são os aspectos do reino? Deixa eu ver. O diabo é quase mestre. Deixa eu ver, igreja. Quais são os 3 aspectos do reino de Deus? Você tem que decorar isso, irmão, sabe por quê? Porque vão te pegar lá fora. Ou então você é um agente X do reino de Deus, ninguém sabe que você é crente. Quem lembra quais são esses 3 aspectos? Oi? Não, esses são os tribunais. Esses são os 3 tribunais. O reino, diga-se o reino de Deus, ele está em 3 aspectos. Porque quando você estiver falando do reino para as pessoas, eles vão chegar para você e falar assim: irmão, o reino de Deus ele não é externo. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. Aí você vai falar assim: está escrito isso mesmo. Então, você que não anotou, você vai anotar os 3 aspectos do reino de Deus. O reino de Deus, ele é aparência, que são as parábolas. A parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, a parábola das bodas. Quando Jesus está falando da parábola, ele está falando o quê? A aparência do reino. Então, quando alguém disser para você assim: não, o reino de Deus ele não é algo físico, palpável. Aí você vai falar assim: por que você está falando isso? Não, porque está escrito. Quando disserem para você que o reino de Deus está ali, está acolá, vocês não acreditem. Está escrito na Bíblia mesmo. Porque Jesus disse que o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós. Aí você fala: não, mas isso aí, essa passagem está falando do segundo aspecto do reino. Qual é o segundo aspecto do reino? A realidade. Realidade. Nossa, a letra está horrível hoje. Realidade. Que é interior. Tá certo, né? Interior. Não, interior. E o terceiro aspecto do reino: manifestação. Que vai ser o quê? A volta de Jesus.
Aí você vai dizer isso aqui, ó, que se resume numa só palavra do reino: governo. O reino de Deus, ele se resume numa só coisa: governo. Quem são os filhos do reino? Aqueles que já aprenderam a governar. Governar primeiro a sua vida, em todas as áreas. Aquele que governa seu corpo. Percebe que à medida que você vai amadurecendo dentro do reino, você aprende a governar melhor as suas emoções. Você não faz mais aquelas loucuras emocionais. Você tem o quê? Governo dos seus sentimentos. Já viu pessoa desequilibrada emocionalmente? O que ela é? Menina. Ah, pastor, eu tenho 50 anos, e daí? Mas emocionalmente, você tem 12. Já viu gente com 50 anos que emocionalmente tem 12? 7 anos. Então o que Deus precisa? Que você entenda que o reino de Deus, ele é governo. Então, quando Jesus falar das parábolas, a parábola, ela é a aparência, ó. A parábola é a aparência. Por que aparência? Porque não tem vida. É só algo aparente. Pastor, quando que eu torno a parábola, que é uma aparência, na minha vida uma realidade? Quando eu pratico. Aí na minha vida, ela se torna realidade. Ou seja, dentro de cada um de nós, o reino de Deus tem que ser realidade. Aquilo que está escrito, eu tenho que colocar em prática. Lá fora, no mundo, Jesus não governa, mas na sua vida, ele tem que governar. Lá fora, Jesus ainda não é rei. Jesus não é rei para muitos políticos. Jesus não é rei para todos os países. Tem países que não pode ser pregado a palavra de Jesus. Dentro de algumas grupo fechado, não se pode falar de Jesus, não pode adorar Jesus. Então Jesus lá não é bem visto. Ele não reina. Aí você vai dizer assim: ele pode não reinar, mas na minha vida ele reina, na minha casa ele é rei, na minha vida ele é rei. Eu até falei com outro rapaz, que também é crente, que ele falou que ele não concorda com o dízimo. Eu falei: você pode concordar ou não, mas ele é uma realidade, ele é o imposto do reino. Então quem não dizima, pode ficar tranquilo, não vai para o inferno não, mas quando Jesus voltar, você não vai reinar com ele. Imagine, irmão, eu coloco uma empresa, e eu chego, por exemplo, para a minha equipe, e falo para a minha equipe que nós vamos estipular um lucro. Ó, nós compramos essa cadeira aqui por R$50, vamos vender ela por R$300. Vai ter lucro em cima disso. Aí chega um funcionário e fala assim: eu não acho justo isso. Acho que deveria vender pelo mesmo valor, para ajudar as pessoas. Você já viu alguma empresa que não tem lucro? Toda empresa tem que ter lucro, irmão. O lucro não é proibido, o lucro não é pecado. O que Deus ele proíbe é a manipulação do lucro. Eu tenho a cadeira, todo mundo precisa falar assim: vou guardar para ninguém ter e eu vender mais caro. Isso é proibido. É esconder o trigo. Está todo mundo querendo e você fala: não, vou guardar para o preço do trigo. A manipulação do preço, isso é ruim. Lucro não. Então, se você não concorda com o imposto do reino, você não pode reinar. Então eu expliquei aqui, eu quero que você decore isso aqui, tá? O reino de Deus, ele está em 3 aspectos. Quais são eles? Aparência, realidade e manifestação. A aparência, as parábolas, porque é só aparência. É o que o reino de Deus aparece. Ele parece com isso. É a forma que Jesus teve de tentar explicar para você como funciona o reino. Pastor, e se eu aplicar essa aparência na minha vida? Na sua vida ele torna realidade. Então dentro de nós, interiormente, o reino de Deus já é uma. Você acha que vai mudar alguma coisa se Jesus voltar hoje para você? Muda alguma coisa? Por que tem pessoa que não quer que Jesus volte agora? Ela falou bem assim: porque ele não está preparado, porque na verdade ele não está vivendo o reino de Deus de verdade. O reino para ele não é realidade. Jesus ainda não governa na vida dele. Sabe quando Jesus vai governar de verdade na sua vida? Quando você tiver consciência
dentro de você. Que aconteça o que acontecer, não tem mais volta. Dando tudo certo, Ele reina. Se der tudo errado, Ele reina. Doente, Ele reina. Com saúde, Ele reina. Não interessa o que acontecer, eu sempre vou governar, eu sempre vou ter Jesus na minha vida como rei. Aí você está dentro do rei. A isso, Jesus então vai explicar agora a aparência do reino. Isso aqui é a aparência. Se você aplicar na sua vida, se torna realidade. Com todas as nuances, com todos os detalhes que estão aqui. Então vamos ler Mateus 25. Por isso é também como o homem que partiu para fora da terra e chamou os seus. Ele chamou quem? Então não é para ímpio. Entenda? Quando a Bíblia diz assim, Ele chamou os seus servos, não está falando com ímpio, está falando com a igreja. Você recebe Jesus? Ele está falando com você. Então tem passagem que se aplica a ímpio, tem passagem que se aplica para a igreja. Quer ver uma passagem que a igreja fica aplicando com ímpio para nós? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele e cearei. Aí a gente vai, às vezes na mensagem do ímpio, vai falar isso com o ímpio. Jesus está à porta da igreja, não é do ímpio. Jesus está dizendo nessa passagem em Apocalipse que Ele estava fora de muitos corações de crente que não tem comunhão com Deus. Então, quando você for ler Bíblia, você tem que ler esse detalhezinho, ó. Chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um lhe deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Poxa, pastor, Jesus é injusto. Ele chamou o servo dele e deu os talentos de forma diferente. Um ganhou mais, ganhou 5. O outro, um pouquinho mais, mas mesmo assim foi menos do que o primeiro, ganhou 2. E o último, ele só deu 1. Mas olha o que a Bíblia diz. Como é que foi o critério dele entregar? Segundo a sua capacidade. Deus nunca vai te entregar nada que você não tenha capacidade de governar. Por que Ele entregou na mão de José todo o Egito? Porque ele tinha capacidade. E qual foi a prova de José? Deus deu um enigma a Faraó, e Faraó chamou todos os sábios, todos os astrólogos, todas as pessoas que tinham ciência, conhecimento além do QI, pessoas que tinham QI muito alto, pessoas que eram conselheiros de Faraó. Uns diziam de um jeito, outros diziam de outro, o coração do Faraó fechado, dizendo assim, não está batendo. E aí o servo, o copeiro que está do lado do Faraó, vai dizer assim, olha, eu estou me lembrando que agora dos meus pecados, eu estava há uns anos atrás na cadeia, nós tínhamos pecado contra o rei, e lá eu conheci um jovem, judeu, estrangeiro, e eu tive um sonho, o padeiro teve um sonho, e conforme o nosso sonho ele revelou, ele interpretou, olha, eu vejo que esse rapaz, do jeito que ele falou, aconteceu. Faraó, manda chamar o rapaz. Engraçado que quando manda chamar, José, ele está barbudo, veste de preso, mas a Bíblia diz que ele faz a barba. Diga, por que ele fez a barba? Porque Deus conhece o meu coração, mas o homem não. Então para o homem a aparência conta, para Deus não. Às vezes a gente quer se jogar de qualquer jeito, dizendo assim, não, Deus conhece o meu coração, toma cuidado. Porque o homem não. O homem está vendo a aparência, então você tem que ter uma boa aparência. Não basta ser santo, tem que aparecer santo. Não basta ser justo, tem que parecer justo. Não basta ser honesto, tem que ter aparência de honesto. Diante de Deus, você não precisa esconder quem você é. Você pode rasgar teu coração, mas não adianta você esconder para as pessoas lá fora. Então, esse homem,
que é Jesus, ele vai sair da terra, e antes que ele saia, ele vai entregar os bens. Vamos continuar lendo? Eu nem sei se vai dar tempo, mas a gente tenta, né? Da mesma sorte, o que recebera, versículo 15, a um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, segundo a capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e multiplicou, ganhando também 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, multiplicou o talento também, outros 2. Mas o que recebera 1, foi cavando a terra e escondeu o dinheiro. Está escrito dinheiro na sua mão aí? Está escrito dinheiro na sua Bíblia? Depois eu vou te explicar por que é dinheiro. Porque o dinheiro que você recebe, ele é um lastro de vida. Todos nós, quando nascemos, pela Bíblia, recebemos 1 milhão, diga 1 milhão, 54 mil, pontinho, 1 milhão, 54 mil e poucas horas de vida. Todos nós, é igual para todos. Quando chegar o dia do tribunal de Cristo, Jesus vai chegar para você e vai dizer assim: eu investi na sua vida 1 milhão, 54 mil e poucas horas de vida. Traz aqui o retorno do que você fez com o meu investimento que eu fiz na sua vida. Vamos continuar lendo. Depois você multiplica lá, se é isso mesmo, 120 anos. Quantas horas de vida dá? O problema é que a gente só lembra dos 3 dias para trás, não lembra mais nada. Está tudo escrito. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contra eles, ajustou conta com eles. Diga assim: o que é isso, pastor? Tribunal de Cristo. Um dia onde todos os servos vão estar diante do seu Senhor para prestar conta do que Jesus fez com o investimento que ele fez na sua vida. Diga assim: o meu Deus é o maior investidor do universo. Ele investiu em cada um de nós. Ele acreditou na sua vida e ele colocou o que? Investimento. Antes dele partir, ele colocou na sua vida talento e dons. Essa habilidade que você tem de fazer algo, a habilidade que você tem de fazer um pudim, a habilidade que você tem de fazer uma marmita, de fazer um churrasco, de fazer uma comida, a habilidade que você tem de colocar uma lâmpada. Quem foi que te deu isso? As habilidades que nós temos, elas vêm de formas diferentes. Ela pode ter vindo por conhecimento de livro, pode ter vindo por ambiente, e pode ter vindo por pessoas. Por conviver com uma pessoa, eu posso pegar a habilidade dela. Por estar no ambiente onde eu estou, eu pego a habilidade que aquela pessoa tem. E eu posso comprar essa habilidade por livros, através de uma mentoria, através de um estudo, através de um curso. Hoje você entra no YouTube, você aprende a fazer muita coisa. Agora, eu preciso que você entenda, não sei se vai dar tempo, mas eu preciso que você entenda o seguinte: todo investimento ele tem que ter retorno. Não se investe para não ter retorno. Então, quando Deus investiu na sua vida, Ele te salvou, Ele te limpou, Ele te glorificou, te justificou. Ele espera que nós demos a Ele o retorno. E é isso que vai ser o tribunal de Cristo. Eu investi na sua vida, eu te dei capacitação, eu te dei talento, eu te dei habilidade. O que faltou para você? Porque se tivesse faltado, eu tinha dado mais. Cadê o retorno? Pastor, nós temos que conversar com Deus aí, porque eu acho que eu não recebi nada não. Estou caçando aqui, eu não recebi nenhum talento. É impossível. Logo quando você salva, você já recebe 3 dons. Outro dia eu falo para você esses 3 dons, logo que você salva, que você já foi salvo, já recebeu 3 dons. Vamos continuar lendo aqui. Declarou 19 ainda, né? Se der tempo eu continuo.
Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe os outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei com eles. O Senhor lhe disse: bem-aventurado, bom e servo fiel. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu falar uma coisa com você. Tudo que nós estamos vivendo aqui nessa terra, por maior que os nossos olhos achem que é grande, é um pouco. Deus deu àquela cantora uma voz, e aquela cantora arrastou multidões. Através dos louvores daquela cantora, Deus conseguiu atingir várias almas. Ela arrastou 100 milhões, 200 milhões. Diga comigo, o que é isso? É só um pouco que Deus confiou a ela. Porque nós temos que entender que algumas pessoas estão chamadas, segundo a sua capacidade, para influenciar milhões de pessoas. Outras, 1000 pessoas. E a outra, 1 pessoa. Isso não conta a quantidade de pessoas. O que conta é a sua fidelidade naquilo que Deus te entregou. Deus não vai te cobrar 1 milhão se Ele não te entregou capacidade para isso. Ele vai cobrar daquele que recebeu 1 milhão. Deus não vai me cobrar. Cadê as 10 mil almas que eu te entreguei? Eu falei assim, eu não estava lá. Ele vai cobrar as 10 almas que estavam aqui dentro. Porque no julgamento, assim como é na oração do Pai Nosso, como é que é a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita aqui na terra como é feita em cima do céu a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não nos deixe entrar em... Aí você fala, mas peraí, vira e mexe eu sou tentado. Então essa oração é mentirosa, Quando você diz assim, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Deus nunca te dá uma tentação que você não possa suportar. Sabe aquela menina que te tenta, para você cair com ela, não é a Gisele Bündchen, é do seu bairro. Porque Deus sabe que se fosse a Gisele Bündchen, você poderia cair, era além das suas forças. Deus não vai te entregar uma tentação que você não possa suportar. Porque Ele está dizendo, Senhor, não me livra da tentação. Aí a Bíblia diz assim, Deus não te dá tentação que você não possa suportar. Junto com a tentação sempre tem uma porta de escape. Você pode escapar. Você pode fazer como fez José, que correu pelado, sem a capa. Preferiu ficar o quê? Preso, injustiçado, do que negar o nome do seu Deus. Então entenda, essas parábolas, elas estão falando acerca do reino, acerca do tribunal de Cristo. São 3 tribunais. O tribunal de Cristo é o primeiro, o tribunal das nações é o segundo, o juiz final é o terceiro. O tribunal de Cristo é só para crente. Ímpio não parece o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para prestação de conta dos talentos, dos bens. É o dono da empresa prestando conta dos seus funcionários, dizendo o quê? Da administração da empresa. Você recebeu como servo talento para multiplicar o seu talento. Eu queria falar, mas vou segurar, peraí. Chegando também o que receber as 2, versículo 22. Disse o Senhor, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui eles, eu multipliquei, ganhei mais 2. Disse também o Senhor, bem, está bom e fiel servo, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito, recebeu a mesma palavra, porque o Senhor não contou o resultado de que um trouxe 10, o outro trouxe 2. Como ele recebeu 2, o resultado foi mesmo, ele multiplicou. Recebeu 5, também multiplicou. Que recebera 1, se tivesse trouxado mais 1, tinha recebido a mesma palavra, servo bom e fiel. O que Jesus não aceitou? O
que muitos têm feito. Vamos ler? Vê se você é um desses. Mas chegando também que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, sei que és homem duro e que colhe onde não semeia e ajuda aonde não espalhaste. E com medo, atemorizado. O que é atemorizado? Com medo, esconde na terra o teu talento. Eis aqui que é teu. Ele perdeu o talento. Ah, isso aqui é forte, irmão. Eita glória. Ele escondeu o talento. Oi? Por que ele escondeu? Porque ele estava com medo. Eu não vou fazer a obra porque eu estou no pecado. Eu não vou fazer a obra porque eu preciso me santificar. Vai que eu vou fazer a obra e eu envergonho o nome de Jesus. Com medo. Medo de quê? Medo de se expor. E ele com medo, ele esconde. Ele entregou mesmo o talento. Eu vou explicar isso aqui para você entender como é que funciona na mente de Deus e como funciona lá fora. Giovana tem casa de aluguel, sabe como é que é, né? Giovana alugou a casa dela. Vocês alugaram uma casa para alguém. Você chega para essa pessoa, entrega a chave para ela e fala: daqui a 30 dias eu volto para receber o aluguel. Essa pessoa ela não entra para dentro da casa, com medo de não conseguir pagar. Depois de 30 dias ela volta, te entrega a chave e fala bem assim: olha, eu fiquei com medo de morar, está aqui a chave. Serve? Você bate palma dela, valeu. Vamos junto, você faz isso? O que é o juro? O que é o juro? Aluguel do dinheiro. Quando você vai no banco, pega R$1.000 emprestado, o banco quer os mesmos 1.000? Você alugou do banco R$1.000. Então o banco não quer os mesmos 1.000, ele quer o aluguel desses 1.000 que ele emprestou. Pode ser 10%, pode ser 15%. O cartão de crédito ele vai ter 19%, 23%. É o aluguel do dinheiro. O banco te dá um crédito. Ele acredita em você, ele investe em você. E você tem que fazer o que com esses R$1.000? Você precisa ir lá com as suas habilidades, pegar esses R$1.000, comprar mercadoria a preço baixo e vender um pouquinho mais caro com lucro. E com esse lucro você faz o que? Chega para o banco e fala assim: está aqui os seus 1.000 e toma mais 200. Não é assim que funciona? O cartão de crédito, por exemplo, ele te empresta um limite, por 30 dias não te cobra nada, entre aspas. Mas se você passar um dia e não pagar, ele te mete uma multa de 20%. Ou seja, ele te suporta 30 dias, ele está torcendo que você não paga. Não é assim? Deixa eu te falar uma coisa com você. Dentro dessa passagem, Jesus confiou em você o talento. Ele investiu na sua vida, te dando capacidade, te dando ousadia, o Espírito de Deus dentro de você. E o que Ele quer que você faça? Não, eu não vou fazer a obra porque eu vou me perder. Eu estou preocupado em me salvar. Eu estou preocupado porque eu posso perder minha salvação. Aliás, eu acho que eu nem estou salvo. E aí com isso você faz o quê? Você, com medo de fazer a obra de Deus, de pregar, de cantar, de se expor, você não multiplica o seu dom. Porque nosso Deus é um Deus de multiplicação. E Ele quer pegar você, que é o investimento dele, e quer fazer com que você multiplique e traga mais outro talento. E Ele quer que você chegue assim e fale assim: Senhor, o Senhor colocou na minha vida um investimento, eu trouxe aqui, fulano eu ganhei, ciclano eu ganhei. Essas pessoas, elas vão dizer: eu fui salva porque o irmão Renato pregou, porque a Lai cantou, porque a Giovana me chamou, porque o Braz me recebeu na porta. Todos nós vamos participar no dia do tribunal de Cristo sobre essa coroa. Quando a Bíblia diz assim: existe uma coroa que é colocada sobre a sua cabeça, não é coroa de joias, são pessoas que vão testificar que a vida dela foi transformada por sua causa. Isso é reino de Deus, isso é governo. Quando eu governo a minha vida ao ponto de impactar a vida de outras pessoas. Pastor, agora a pergunta que nos cabe: eu recebi um talento, como é que eu faço para multiplicar esse talento? Você precisa negociar. Você precisa negociar com o talento.
Você precisa, a primeira coisa que entender, que o maior investimento é você. Você precisa investir na sua vida. Você precisa investir em leitura de Bíblia. Você precisa investir num canto melhor. Você precisa investir numa tonalidade melhor. Você precisa ensaiar. Você precisa investir na pregação. Se você tem uma chamada de ensino, irmãos, eu pago um absurdo de investimento com outros pastores para que eles me ensinem. Eu compro mentorias, eu compro estudo, eu estou o tempo todo investindo em quê? Na minha habilidade, que é de ensinar. Então essas pessoas que têm medo porque não investem em si mesmo, elas não compram habilidades. Ela compra celular, ela compra roupa, ela compra perfume, ela compra carro, ela compra um monte de coisa, mas ela não investe no maior investimento que Deus fez, que é você. Como que eu multiplico o talento? Primeira coisa que você tem que fazer é investir em conhecimento e habilidade. Essa igreja está aberta para investir em pessoas que querem motivar outras pessoas. Aqui a ordem, desde que se abriu, é o seguinte: todo mundo aqui tem oportunidade. Tem igreja que você tem que ter, irmão, um certo tempo de igreja, tem que ter um certo comportamento para você ter a oportunidade de pegar o microfone e pregar. Aqui a porta está aberta, pode pegar quem é membro. Porque às vezes a pessoa vem de fora e acha que pode sair pregando. Eu só posso entregar o microfone para você pregar se você sentar aí para ouvir o que eu prego. Que aí eu confio que eu vou te entregar o microfone e você não vai falar aquilo que eu estou falando ao contrário. Então o objetivo da Kairos é de levantar outros pregadores, outros louvoristas, outros líderes de departamento. Mas às vezes a pessoa com medo de se expor. Por que que o pecado te afasta de Deus? Quem sabe? Porque Deus olha de cima e fala bem assim: hoje você pecou, fica longe de mim, tá? Não quero me contaminar com o seu pecado. É assim que Deus faz? É assim? Foi assim com Adão? O dia que Adão pecou, o que Deus fez? Desceu do mesmo jeito, no mesmo horário, para ter comunhão com Adão. Quem não estava lá era Adão. A Bíblia não diz que o pecado afasta Deus de nós. A Bíblia diz que o pecado te afasta você de Deus, porque ele traz uma culpa. Você fica com culpa, e isso é um peso que te faz você não querer desenvolver a obra. A santidade, alguns dizem que tem que ser santo, não é santificação, a santidade. O que é a santidade? Santidade não é roupa. Santidade não é não ter brinco, não é ter batom. Não é isso que é santidade. Pastor, o que é santidade? É ficar nu. Pastor, santidade é ficar nu? É ficar nu. É ficar nu diante de Deus e não ter vergonha. Senhor, eu estou aqui. Eu sou o mesmo na sua frente, lá fora eu sou a mesma pessoa. Eu estou nu. Isso é santidade. É o tempo que eu passo com Deus, todos os dias, todas as horas, conectado 24 horas com o Criador. E quando eu erro, eu sou o primeiro a chegar para ele e falar assim: eu estou um lixo, eu sou esse velho, mas se o Senhor confiar em mim, eu não vou desapontar o Senhor. Aí você vai passando esse tempo com Deus, e a santidade que está em Deus vai impregnando em você. Não é o contrário, não é o seu pecado que contamina Deus, é a santidade de Deus que te toca, que te lava, que te purifica, que habita em você, e você começa a ter nojo do pecado, você começa a ter repúdio das coisas deste mundo, e você fala assim: não, eu entendi o reino, eu quero sentar no trono com Deus, eu quero governar junto com Jesus, e a partir de hoje a minha vida vai ser diferente. A partir de hoje eu vou investir em conhecimento, eu vou investir em habilidade, eu vou comprar curso, eu vou ler Bíblia, eu vou meditar, eu vou jejuar, não para ser melhor do que você mesmo, não melhor do que o irmão. Você precisa se tornar a sua melhor versão todos os dias. Aí quando isso acontece, sabe o que acontece na sua vida? Um poder de atração começa a atrair as pessoas para perto de você. E fala assim: estou sentindo um cheiro diferente daquela irmã,
Eu sinto uma presença diferente daquele irmão. Eu quero andar com aquele irmão, eu quero conversar com aquele irmão. Eu quero andar junto com ele, porque Deus te usa, porque Deus te toca, porque Deus está em você. Você é o altar de Deus para ele. E você, na verdade, só fez para você mesmo. E aí, a sua vida começa a ser próspera. Deus começa a te dar a cada dia uma porção diferente, um pouquinho mais. E aí daqui a pouquinho você fez tanto investimento em você, que naturalmente você multiplica. E aí existe uma prestação de conta a cada ciclos de 7 anos. A cada 7 anos, Deus muda seu ciclo. Ele vai olhando e chega para você e fala bem assim: eu estou vendo que ele está sendo fiel, eu vou colocar um pouquinho mais nele. De vez em quando Deus tira algumas pessoas da sua vida e você fala: Senhor, misericórdia. Por quê? O ciclo novo começa e Deus precisa renovar o seu ambiente, as pessoas que estão perto de você, porque Deus precisa enviar mais pessoas. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos em que eu vim para cá, foi desapegar de pessoas que não acrescentavam nada na minha vida. Desapeguei de tal forma: está saindo, tchau, no juiz a gente se vê. Se foi abençoado, vai abençoado. Se não foi, lá no juiz a gente presta conta. Desapeguei, porque eu fui chamado para impactar muita gente. Se essa pessoa estiver aqui com um ambiente diferente, cria uma negatividade, uma coisa ruim, vai atrapalhar o meu propósito. Medo. Por que esse cara tinha medo? Ele não tinha intimidade com Deus, não comprava habilidade. Porque com quem tem habilidade, quem está com Deus, é impossível ter medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, sim um espírito de ousadia. O que ele vai dizer? O que o Senhor vai dizer para esse último agora? Vamos ler? 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e preguiçoso. Na palavra negligente significa preguiçoso, servo. Sabe por que você não compra uma mentoria? Sabe por que você não lê Bíblia? Por causa da preguiça. Dá trabalho ler. Os olhos cansam, as vistas formiga. Só não dá trabalho assistir um filme na Netflix ou uma série. Ontem eu assisti uma série todinha, acho que uns 10 capítulos da Netflix. Não dá trabalho não, irmão. Eu fiz a pipoca, depois fiz uma batata, depois comprei um tira-gosto. Pastor, é sério? Filme muito bom a série que tinha lá na Netflix. Mas eu posso, sabe por quê? Às 4 horas da manhã eu estou pontualmente na aula com o pastor. As minhas primeiras horas é louvando e aprendendo com quem tem mais. Porque graças a Deus, Deus me deu um coração ensinável. Eu tenho paixão por aprender coisas que alguém tem para me ensinar. Não tenho vergonha de sentar aí e falar assim: você tem coisa nova? Eu quero aprender, eu pago para aprender. Pago caro, é 4 horas, estou aqui. Tem hora que eu fico 6, 7 horas lá em casa só estudando. Pastor, você não trabalha não? O meu trabalho é colocar os outros para trabalhar. Porque eu construí essa habilidade. Investi em patrimônio para que esse patrimônio gerasse lucro, para que eu pudesse ter tempo para investir na obra de Deus, no reino de Deus. Isso não veio por acaso. Isso foi uma oração que eu fiz há 4 anos atrás em São Paulo. Deus falou comigo assim: eu vou dar aqui pastores, empresários, vão ser empresários para que tenham tempo para investir no reino. Seja sincero, você acha que o estudo aqui é bom? Você acha que a palavra que aqui é pregada é boa? Eu paguei caro para ter isso. Mas pastor, não foi Deus que te deu? Não, foi através de uma mentoria que Deus deu para outra pessoa. Isso custa caro, irmão. Eu estou investindo. Todo investimento gera um retorno. Um dia nós vamos ter retorno também. Respondeu e disse, porém: mau e preguiçoso servo, sabes que eu sei onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Está vendo?
Quem aluga dinheiro é o banco. Então Deus colocou na tua mão, é para ter retorno. Não é para você ficar sentado só comendo, servo dadá, só quer receber. Lembra aquele servo, aquele crente, servo, ele é crente. Chega no culto, senta aí e fala: eu já não gostei não senti a presença de Deus, vou na outra igreja. Vai fazer o que lá? Vai atrapalhar o culto lá? Porque você não foi chamado para receber, você foi chamado para dar, para contribuir, para louvar, para pregar, para limpar. Às vezes ele acha que se ele for para outra igreja lá vai ser melhor, ele vai atrapalhar o culto lá, porque o ambiente lá está tão bom, que se ele for para lá ele vai fazer o quê? Ele vai atrapalhar o culto. Quem empresta dinheiro, quem aluga dinheiro ao banco, como se ele tivesse pegado o dinheiro dele, se ele tivesse pegado o talento dele e investido em pessoas, essas pessoas trariam resultado para ele. Eu até queria ler o outro texto, mas não vai dar, a gente lê talvez na terça-feira, para fechar a mensagem dessa noite. Se você não sabe onde investir, invista em você. Nós temos aqui uma oportunidade gigantesca, irmão. Quando essa igreja estiver grande, você vai chorar, porque você tinha essa vontade, não teve a oportunidade de você vir aqui para frente e destravar esse medo de falar ao público. Pastor, vou falar o quê? Não sei nem o que vou falar. Você vai falar aquilo que você comer primeiro. Você vai falar aquilo que você se alimentar primeiro. Tudo aquilo que eu me alimento primeiro, eu quero ensinar. E eu consigo passar isso com tanta simplicidade, porque horas e horas e horas e horas aprendendo, lendo, estudando, treinando. São 25 anos fazendo a mesma coisa. Se você ficar 5 anos fazendo a mesma coisa, eu duvido, irmão, eu duvido. O pior de vocês que não sabem louvar, até eu que não sei louvar. Se eu louvar o mesmo louvor durante 5 anos, eu vou louvar de bem. Se você vir aqui pregar a mesma mensagem o ano todo, no final do ano você está pregando ela bem. O que eu falo com os pregadores: estude pelo menos 3 passagens. O que eu falo com as irmãs: invista no seu talento, invista naquilo que Deus te chamou. Se você for uma pessoa que foi chamada para atrair pessoas, invista em network, faça conexões com pessoas. Quem investe em você já está multiplicando o seu talento. Eu não tenho dó. A gente tem dó às vezes de comprar uma Bíblia melhor, de investir na Bíblia cara, de sentar a bunda no banco, na cadeira e ficar ouvindo outros pregadores. Irmão, quantas vezes, quando eu não tinha internet,